Oi gente, meu nome é Laila Vitorino e hoje eu vou mostrar para você nesse vídeo como foi o meu primeiro semestre do meu segundo ano do curso de agronomia. Se você é novo aqui no canal, eu sou estudante de agronomia, estou no meu segundo ano. Aqui eu falo sobre conteúdos de agronomia, as minhas experiências na faculdade, dicas para estudantes e também respondo dúvidas. Caso você tenha alguma, deixe nos comentários nesse vídeo que eu possa estar gravando, respondendo vocês. Gente, eu estava muito ansiosa para gravar esse vídeo porque eu sinto que o segundo ano do meu curso foi o mais legal, comparado ao primeiro ano que foi mais uma introdução de coisas, tanto que a gente tinha matemática e a gente tinha química. O primeiro ano foi o mais de boa, o segundo ano, já no primeiro semestre, já foi entrando bem mais a fundo no que realmente interessa, que é, as coisas que a gente vai realmente precisar no agro. Antes de começar esse vídeo, eu só queria agradecer ao pessoal que me segue, que me acompanha aqui e se inscreveu. A gente tá quase nos 500 inscritos nesse canal. E eu tô simplesmente muito feliz, eu gostaria muito de estar agradecendo essas pessoas, continuam vendo meus vídeos e também agradeço a quem sempre me dá dicas de como tá melhorando as minhas edições, os meus vídeos e também evoluir sempre aqui para ajudar vocês. Enfim, mas vamos lá. O primeiro semestre desse meu segundo ano de curso, ele foi bem mais pesado, tivemos muitos trabalhos. Para quem não sabe, eu sou estudante na Unifeop, fica na cidade de São João da Boa Vista. É uma faculdade particular, é muito boa. Eu vou começar pelas matérias que eu tive e os trabalhos que a gente teve em cada matéria. Lá na minha faculdade, cada módulo que a gente tem, temos uma competência a ser trabalhada. Por conta que a faculdade ela tem uma boa avaliação no MEC, a competência desse módulo que eu estou, que é o terceiro módulo, foi trabalho em equipe. Por isso que a gente aprendeu tanto e teve que fazer tantos trabalhos em equipe. A primeira matéria que entrou, que foi muito legal nesse ano, foi microbiologia agrícola. Nessa matéria nós tivemos aulas práticas no laboratório e estudamos os micro-organismos e como eles podem ser benéficos ou maléficos. O trabalho que fizemos foi um artigo científico sobre a utilização de bioestimulantes. Plantamos sorgo em um vaso de plantas e aplicamos bacilos para fazer o teste se isso iria ajudar em alguma coisa ou não. Por isso fizemos o artigo científico baseado com esse projeto que fizemos. Uma matéria que eu achei muito interessante porque eu sempre gostei muito de aulas no laboratório. É muito mais legal e quando você está fazendo, você aprende muito mais quando você está vendo como que funciona. E a professora também foi muito legal. A matéria em si é interessante. Por mais que muitas pessoas não levam a sério, essa matéria de microbiologia, ela é muito importante também na carreira do agrônomo. Também tivemos a matéria de entomologia, que estuda pragas, insetos em geral, mas aqueles que podem ser pragas na cultura, insetos que eles podem estar ajudando a gente, como sendo predadores de pragas, no controle biológico. Entomologia, nós tivemos que fazer um insetário com ele aqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse foi o insetário que eu fiz e não tive nota máxima porque tem algumas coisinhas faltando, mas foi muito interessante fazer. Bom, nós tivemos que capturar esses insetos, nós mesmos tivemos que classificá-los, porque estávamos estudando a ordem dos insetos. Foi muito interessante, foi muito legal de fazer. Eu acho que se não fosse o insetário, eu não teria aprendido tantas coisas. Eu vou fazer um vídeo separado falando somente sobre a montagem do insetário, como foi. Para isso também a gente fez um seminário sobre o MIP. O MIP é um manejo integrado de pragas, uma coisa que a gente estudou muito e também é muito importante, é essencial na carreira do agrônomo. O que seria o MIP? Resumidamente, é tudo que você tem que fazer para evitar ao máximo o controle químico. Porque tem toda aquela questão do agro ser sustentável, de não ser tóxico. Também estudamos sobre cada ordem dos insetos, sua morfologia, sua forma de reprodução, seu ciclo, como se alimenta e o que ele pode afetar na planta. Também estudamos sobre inseticidas, o controle químico, na verdade até os tipos de controle de pragas, também os modos de ação dos inseticidas.
é uma matéria também muito importante. Por isso que eu tô falando que esse segundo ano, ele realmente entrou assim de cabeça no que realmente interessa para nós estudantes. Matéria muito boa e também essencial, porque está falando de inseticidas e pragas. São coisas que nós temos muito problema aqui no nosso país. Quanto mais a gente estudar sobre entomologia, sobre pragas e suas formas de controle, como evitar, é muito importante e com certeza vai ser agregado. Também tivemos a matéria de nutrição de plantas, que no caso a gente falou de cada elemento mineral da planta, né? O NPK, que é nitrogênio, potássio, fósforo, e também tem micronutrientes. Apesar de ser micronutrientes, eles são extremamente importantes também para o desenvolvimento da planta. E estudamos as deficiências que a planta mostra quando ela está com deficiência de algum desses minerais. Elas têm vários sinais no final, né, desse semestre. A gente teve uma visita técnica lá em Pirassununga, porque lá eles estavam estudando justamente, né, os sinais visuais que as plantas demonstram quando elas estão com tais deficiências desses elementos. Foi muito interessante também. A nossa professora é incrível. Na verdade, todos os professores desse semestre foram muito incríveis com a gente e foram muito atenciosos. E eles realmente sabem do que estão falando. Tivemos fitopatologia, é uma matéria que ela estuda, né, doenças causadas nas plantas por fungos, vírus, bactérias. Seria tipo microbiologia, só que na microbiologia a gente estuda diretamente os micro-organismos. Agora, em fitopatologia, nós estudamos a doença que é causada. E aí também estudamos, né, os sintomas, sinais, os prejuízos dessas doenças que são causadas pelos micro-organismos. Tivemos que fazer um herbário fitopatológico virtual. No caso, eu fiz esse também sobre manejo de plantas daninhas, algo que também é muito essencial. Plantas daninhas, nós estudamos os tipos de controles de plantas daninhas, que não tem só o controle químico, né? Estudamos as outras formas que você pode controlar. Sobre os herbicidas e os modos de ação, né? Na verdade, mecanismos de ação dos herbicidas. Também sobre a legislação, né? A alelopatia nas plantas. Fizemos um trabalho classificando plantas daninhas. No caso, a gente estava lá na nossa sala, a professora coletou diversos tipos de plantas daninhas e cada um pegava uma planta e classificava sozinho qual que era o nome científico daquela planta daninha, de qual família que ela era, a biologia, né, de cada planta daninha. E o mais interessante também foi que tivemos que fazer um herbário em grupo, tinha que ter 15 plantas daninhas. Nosso grupo, o grupo que eu estava, a gente colocou cada uma de uma família diferente. Então foi muito legal, aprendemos muito. Uma matéria separada também para estar estudando cereais, né? Milho, arroz, sorgo, trigo. Nessa matéria, o que nós fizemos? Um canteiro. Plantamos milho e sorgo. Eu fiquei com um canteiro de sorgo. Nessa matéria, nós tivemos que fazer um relatório do canteiro, né? Tipo, com a densidade de semeadura, a velocidade da máquina. Quantas sementes tinha lá, estágio fenológico do sorgo. O interessante da gente ter plantado o sorgo, ter feito todo esse trabalho, é que tudo que a gente estava aprendendo em aula, a gente estava aplicando lá no canteiro. Sobre o controle de plantas daninhas, quais plantas daninhas apareceram no nosso canteiro e qual seria a melhor forma de controlar elas. As pragas que apareceram também, as principais pragas do sorgo, por exemplo. No trabalho final que tivemos, que é tipo o seminário para você encerrar o semestre, foi um dia de campo. Então, nosso grupo estava lá em frente ao canteiro, esperávamos os professores vir nos avaliar e nós tínhamos que explicar para os professores e um grupo de estudantes como que a gente cuidou do nosso canteiro, quais foram os manejos que utilizamos, as técnicas, como foi a identificação de plantas daninhas, tipo, quais plantas daninhas apareceram no nosso canteiro, como que nós controlamos. No caso, o meu grupo, a gente controlou manualmente, né? A gente pegou lá a enxada e capinou tudo aquilo. Foi assim, não aplicamos veneno nem nada. Também tivemos que fazer análise, né? Uma análise microbiológica do solo. Então, o que aconteceu? Antes da gente plantar o sorgo, nós coletamos o solo, levamos para o laboratório, a aula de microbiologia, fizemos uma técnica laboratorial
que separava as bactérias e fungos do solo. A professora nos ajudou nesse procedimento, até porque entra diretamente o que ela nos ensina. Aí fizemos uma técnica, tentamos fazer tudo certinho. Infelizmente não foram muitos grupos que deram certo, o meu mesmo, nenhuma das duas deu um resultado uau. Eu não sei porquê, porque nós fizemos tudo exatamente o que ela pediu, mas não deu certo. Porém, de outros grupos tinha dado certo e o fungo ele cresceu muito dentro do potinho. Muito interessante saber qual a diversidade de bactérias e fungos que existem no nosso solo e às vezes a gente nem se dá conta. Fizemos uma análise microbiológica também na camada da rizosfera, né? Que seria as raízes do sorgo. O que a gente teve que fazer? A gente teve que ir no nosso canteiro, arrancar um pé de sorgo e pegamos o solo que estava envolvido nas raízes e fizemos essa técnica novamente para ver se ia dar um resultado, né, melhor. Porém, também não deu certo no meu grupo. Pelo menos tentamos e sabemos quais são os passo a passo para fazer essa técnica laboratorial. Também no nosso canteiro tivemos que identificar se tinha doenças fitopatológicas ou não. Nós tivemos que analisar também quais são os sintomas de deficiência que tivemos, explicar tudo isso para o professor e para os estudantes que estavam lá, porque a gente estava de exemplo, a gente não pode, né, falhar nisso. Pediu para eles entrarem lá no canteiro, para eles verem as deficiências que tinha. Mostramos fotos também que nós tiramos antes do dia de campo. Tínhamos que estar identificando as pragas que apareceram no nosso canteiro, quais são as principais do sorgo e o que ela pode causar, né, os prejuízos. Que eu sei, nossa, o nosso canteiro do sorgo, ele lotou de pulgão. Não podíamos fazer nada para controlar, porque os professores decidiram que era melhor deixar infestar de pragas para a gente estar estudando, podendo ver como que é importante fazer o MIP na cultura. Mas ao mesmo tempo tinha muito joaninha. E joaninha, ele é um inseto que a gente usa, é um predador natural dos pulgões. A gente viu também muita joaninha e muita ninfa também de joaninha. E eles estavam se alimentando todos do pulgão. Gente, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Estou muito ansiosa para o segundo semestre, para ver quais as matérias que vão entrar, quais coisas interessantes que vamos aprender. Não se esqueçam de se inscrever se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos também que querem fazer agronomia ou que já estão cursando agronomia. No próximo vídeo eu quero falar mais detalhadamente como que foi a montagem do insetário e como que foi a montagem do herbário de plantas daninhas, que foi muito legal também. Deu um pouco de trabalho, mas ficou muito legal no final. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir.